acompanhou esse empate, Corinthians 1, Internacional também 1. Mas não foi uma semana muito boa para a arbitragem no futebol brasileiro, sul-americano também. Caio, Kleber Machado, Maurício Saraiva, muito boa tarde, quase boa noite para vocês. Bem-vindos ao Troca de Passes. Boa tarde, Thiago, 18 e 12, pelo fuso horário, quase boa noite para você também. Para todos. Um abraço para o Grafite, para a Ana. Mas foi um dia bonito aqui em São Paulo, está demorando hoje mais para escurecer. A questão aqui é a seguinte, o árbitro errou mesmo, o gol do Internacional havia um impedimento, não há dúvida nenhuma. 4 jogadores estavam em posição de impedimento quando o Edenilson, né? 4, disse o árbitro. Tem uma cena linda, depois vocês recuperam aí. Acabou o primeiro tempo e tal, intervalo, aí quando voltaram o Henrique foi conversar com o Eduardo Valadão. E o Sorense, o bandeira que não era o bandeira do impedimento, não falou nada, e o outro bandeira, que foi o bandeira do impedimento, não estava na roda. Aí aquela história de jogador de futebol hoje assim, ó. Senhor juiz, tinham 4 impedidos. Aí o juiz olhou e fez assim, 4? 4. O bandeirinha não viu. Mas assim, fora o lance de impedimento, o jogo foi assim, teve um jogo, olha lá, olha a cena aí, ó. Eu não vi isso. Como assim? Não é possível. 4, olha lá, 1, 2, 3, 4. Eu acho que os caras foram ver o lance e o bandeira lá em cima acabou não marcando a posição de impedimento. O jogo, para aqueles comentários, se eu fizesse um resumo do jogo para apresentar os dois comentaristas, o Caio e o Maurício, foi muito parecido o primeiro e o segundo tempo. O Corinthians começou melhor, o Inter acabou melhor. Pontuação, o Internacional ficou com um raciocínio que o Saraiva trouxe durante a transmissão muito interessante, e o Corinthians vai continuar com aquela interrogação para fazer gol. Por favor, Saraiva, fala do jogo e dessa conversa. Por que pode ser considerado mais um bom resultado do que um mau resultado para o Internacional? Porque estrategicamente, Kleber, Caio, todos que estão conosco, boa tarde, boa noite. O que nós temos pro Internacional no futuro imediato é enfrentamento com 2 adversários de zona baixa da tabela, 2 adversários que estão na segunda página, um em casa, o Vitória, e outro fora, o Sport Recife. E na terceira rodada, a partir desse jogo, o enfrentamento é direto com o São Paulo no Beira-Rio. Então, se o Internacional fizer a sua parte, ele dependerá só de si para tomar a liderança do São Paulo. Como todos os demais times estão atrás de São Paulo e Inter, o Inter, na estratégia, já que também não chegou a fazer uma grande partida, ele pontuou fora de casa. Está pensando na final antecipada. E o Caio começou a ficar com os olhos marejados aqui, quase chorando, porque eu elogiei a estratégia, o raciocínio do Saraiva. Mas ele fez um contra-argumento muito interessante. O campeonato está mais mas não está só para Internacional e São Paulo. Exato, eu acho que não está definido São Paulo e Internacional os principais candidatos ao título. É só para fazer o contraponto. A vida do São Paulo em relação à do Inter é bem mais difícil. E aí gol absolutamente legal, né? Não tinha, quando sai a cabeçada do Romero, tem um jogador do Internacional lá bem alto dando condição. Zeca. Zeca da condição. O São Paulo pega o Botafogo fora, o Palmeiras em casa e depois esse confronto contra o Internacional. Saraiva tem toda Essa é a sequência do São Paulo. Internacional, Vitória, Sport e São Paulo. São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Internacional. Ou seja, na teoria, no papel, a vida do Inter é mais tranquila. A questão é, hoje era um tipo de jogo que o Inter, eu acho, e apesar de concordar com o Saraiva, que poderia ter corrido mais riscos. Por quê? Porque eu não limito essa disputa do título só a São Paulo e Internacional. Eu acho que Grêmio, eu acho que Flamengo e Palmeiras estão muito fortes nessa briga. Então pode ser que daqui a 3 rodadas ele olhe para trás e fale, o cenário seja outro. O cenário mudou um pouquinho. Falta. Então agora eu preciso ganhar do São Paulo, porque a distância que eu tinha algumas rodadas atrás não existe mais. Precisar ganhar do São Paulo precisa de qualquer jeito. Sim. Mesmo por esse raciocínio. Sim. Agora eu queria o outro lado da questão, né? O Corinthians. O Corinthians empata o jogo 0-0. Em termos de campeonato, ele continua ali com uma distância bem razoável do Atlético, que é o 6º colocado. Imagino que o Corinthians está pensando assim, primeira coisa, Libertadores pro ano que vem é a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai entrar conforme os resultados de Libertadores, da própria Copa do Brasil, que ele está disputando, ficar mais longe das últimas posições para não correr risco. O que tem sido apresentado ultimamente como o grande problema do Corinthians o time precisa criar e marcar gols. Quarta-feira, Corinthians e Flamengo precisam marcar gols. O cenário vai ser o mesmo.
E a peça lá, os A dificuldade do Corinthians vai ser a mesma ou pior. Porque comparado ao Internacional, o Flamengo tem mais capacidade de criação do meio para frente. Se a gente lembrar que o Flamengo e o Corinthians jogaram no campo quase impraticável do Maracanã a primeira partida, esse gramado aqui é mesa de bilhar para o Flamengo, para ter jogadores da qualidade que tem. Então a dificuldade de criação do Corinthians talvez seja mais grave quarta que vem do que foi hoje.